Convictus é uma proposta de autoconhecimento. A ideia básica é a gente aprender a identificar e desmascarar as principais ilusões humanas. Você tem alguma convicção? Vejamos o que é convicção. É uma certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvida e nem lugar à objeção. É uma persuasão íntima. É um conjunto de crenças. São opiniões firmes. Então, você tem alguma convicção? As convicções, às vezes, podem ser ilusões. Tanto as convicções quanto as ilusões, elas podem ser divididas em dois tipos principais, que são as sensoriais e as conceituais. Entre as sensoriais, tem aquelas que são adquiridas através dos sensores, que são a visão, a audição, olfato, paladar, tato, temperatura, dor e propriocepção, entre outros. E entre as conceituais, tem aquelas que são baseadas em história, em política, em conceitos, na verdade, fé, sexo, linguagem, memória. E a mais importante, que é o grande objetivo desse estudo de autoconhecimento, que é a convicção ou a ilusão de ser. Mas por que estudar as ilusões? Vejamos alguns motivos. Primeiro, elas estão ocupando espaços, na sua mente, na sua vida. Esses espaços podem ser preenchidos com a realidade, ou até deixados vazios, se você preferir. Por elas serem essencialmente erros, elas operam em favor desses erros, ou seja, elas vão estar sempre te puxando, te conduzindo, te levando rumo ao erro. Também, elas são contagiosas. Algumas chegam a ser virulentas, como a gente vai ver mais à frente. Citando aqui Alan Corr, naquela famosa obra dele, Ouse Ser Você Mesmo, na página 18, a desilusão é um passo rumo à verdade. Ou seja, aquele que busca a verdade deve procurar primeiro se livrar das ilusões, se desiludir. E também nós temos outra célebre frase que é utilizada por diversos autores de diferentes filosofias e religiões: conhecerás a verdade e ela te libertará. Muitas vezes isso é apresentado como só a verdade liberta também. Uma coisa importante nessa ideia, nessa proposta ou nesse caminho de combater as ilusões é que você não consegue evitar, prevenir, vencer, anular e nem se livrar daquilo que você não conhece. É preciso, antes de tudo, conhecer uma coisa, até para poder dizer se ela ainda está na gente ou não. Então, se você quer combater ilusões, primeiro você deve conhecer ilusões. Tente responder a seguinte pergunta: você ainda está com um Streiner-Lagueto em sua mente? Bom, a primeira coisa que a gente pensa é: o que é um Streiner-Lagueto? Isso é só uma prova para você ver que não dá para a gente nem saber se uma coisa ainda está na gente ou não, se a gente não souber o que é esta coisa. Nada que venha de um iludido é confiável. Esse é um motivo muito importante para a gente estudar as ilusões. A gente não pode garantir que seja verdadeiro, eficaz, existente, real, bom. Nada que vem de um iludido. Por exemplo, a ideologia dele, a ideia dele de política, a espiritualidade dele, até esta pode ser ilusória. A religião, a ética, a moral, o amor, a paz. Dependendo do nível de ilusão, a pessoa é até institucionalizada, Nós temos aí alguns casos mais severos de esquizofrenia e assim por diante. Definitivamente, ilusão não é coisa boa. Mas vamos com calma. Eu não quero que você pense que estudar as ilusões, que essa proposta de autoconhecimento através da detecção e identificação de ilusões é uma coisa fácil, que a gente vai dar aqui uma fórmula mágica e pronto, você já vai estar desiludido. Não, não é bem assim. A coisa tem um começo difícil. Vamos imaginar uma coisa. Se você perguntar para alguém como que se cozinha um ovo, a pessoa pode dar uma única resposta com uma frase até bem curta. Por exemplo, coloque em água fervente por aproximadamente 15 minutos. Mas se você parar para pensar nesse jogo de pergunta e resposta, quem deu essa resposta simples, resumida em uma frase pequena, já conta, já espera que você tenha um conhecimento prévio,
Por exemplo, você precisa saber o que que é água, o que que é um ovo, o que que é uma panela, como que coloca fogo no fogão, essas coisas práticas aí, mas que você tem que saber. Se você não souber, aí a resposta não pode ser aquela frase pequenininha, ela tem que ser um pouco maior. Mais ou menos assim. A água é um líquido, precisa ser contido por uma vasilha, senão se esvai pelo chão. Para entrar no estado de fervura, precisa receber o calor de uma chama de um fogão, e a vasilha deve ser de um material que suporte esse calor sem se derreter, estourar ou trincar. O sinal de que a água já está fervendo geralmente são bolhas subindo e saída de vapor quente da superfície. Então, como você viu, algumas coisas podem ser simples, mas mesmo sendo simples, elas para você dar uma resposta direta, curta, é preciso que você já saiba alguma coisa antes. Mas algumas coisas são bem mais complicadas. Olhando para essa imagem aí, vejamos a pergunta: como eu consigo curar alguém com a medicina alopática, né? Como eu consigo fazer uma cirurgia? Não dá para responder isso com uma frase pequena e única. E, aliás, não dá para responder com muitas frases. Se eu não me engano, a gente tem que fazer uma faculdade aí de 5 anos, mais alguns anos de residência e mais uns 10 anos de prática, como alguns dizem, para a gente conseguir ser um bom médico, não é isso? O nosso estudo sobre as ilusões, ele não é tão simples quanto o ovo cozido e nem tão complexo quanto aprender a ser um médico, um cirurgião. Ele fica no meio. Mas nesse meio, ele está mais para o cirurgião do que para cozinhar o ovo. Já que o nosso trabalho todo é orientado para a gente evitar, reconhecer, né, identificar ilusões, eu queria começar dizendo para vocês que uma das grandes fontes de ilusões é a gente ficar acreditando aquilo que uma única pessoa fala para a gente. Então vamos começar por nós mesmos, não é? Já que sou eu que estou falando aqui, eu peço encarecidamente que daqui para frente não acreditem em mim. Isso mesmo. Ouça, leia meu material sempre com postura de desconfiança e incerteza. Procure confirmar todas as informações em outras fontes. Leia livros, visite sites, pergunte a quem entende, teste você mesmo. Isso é bacana, viu? Muito importante, testar você mesmo. Consulte a divindade, o oráculo, medite, busque em seu interior ou no cosmos e assim por diante. Mas, por favor, não acredite em algo só porque eu falei.